Vídeo do Tropias, filho. O meu problema com filmes interativos. Até hoje eu só assisti um filme interativo. Acho que quando a Netflix fez aquele primeiro filme interativo, falou: ah, um filme interativo. Mano, filme interativo bosta, tá? Filme interativo bem bosta, diga-se de passagem. Ah, Leozinho, por quê? Pra você que não sabe, tipo, filme interativo vai estar passando aqui um filme aqui, aí ele dá escolhas pra vocês. Dependendo da escolha que você faça no filme, o filme toma uma proporção, tá ligado? Mas aquele primeiro. Como era o nome? Não vou lembrar como é o nome. Era do Black Mirror também, né? Acho que era Black Mirror também. Eu sou muito fã do Black Mirror. Aí, Bandersnatch, era um negócio assim. Aí eu fui ver. Aí é tipo assim, ó, escolha, você pode fazer isso aqui ou você faz isso aqui. Aí você escolhe isso aqui. Quando você escolhe, aí o cara fala, ah, você perdeu o jogo. Aí se você escolhe o outro, aí você continua no jogo. E que cara de filme interativo é esse? Que toda vez que você escolhe uma alternativa que é outra, anunciada e continuar o filme, você perde. É só isso, tá ligado? Tem essa. O que é que. É praticamente assim, ó. O que é que tu acha que o protagonista vai fazer? Tu acha que o protagonista vai fazer isso aqui? Pronto, você errou. Acabou o filme. Se você já viu ou ouviu falar de filmes como Black Mirror Bandersnatch, Carmen Sandiego e aquele especial do Bear Grylls sobrevivendo na floresta... Ah, esse da Carmen Sandiego eu queria ver depois que eu vi o Bandersnatch, mas não fiz mais não. Eu gosto muito de jogo de escolhas. Mano, na moral, os jogos de escolhas pra mim é muito bom. Já joguei Lives and Strange, já joguei Beyond Two Souls, que é muito bom. Eu não joguei muitos jogos de escolhas, mas tipo, eu pretendo jogar bastante. O Heavy Rain, o The Quarry, o The Walking Dead eu joguei só o primeiro jogo. O Lives and Strange que eu joguei mais, que eu joguei todos. E a DLC. Você provavelmente tem uma ideia do que seja um filme interativo. Por mais que esse conceito não seja muito recente, na verdade você vai ver que ele é antigo pra caramba, a Netflix nos últimos anos fez questão de reviver esse gênero. E não só reviver, como lotar o seu catálogo desse tipo de filme. A ideia é bem simples. Em vez de você ter aquela experiência tradicional e linear de um filme, você poderia interagir com as escolhas dos personagens, assim criando o seu próprio final. E quando eu digo próprio final, eu tô falando de um pré-estabelecido pelos criadores e você entendeu. No papel eu tenho que admitir que isso é muito foda, sabe? Ter a liberdade de criar várias ramificações e poder assistir aquela obra várias vezes buscando cada final diferente. Sim, ia ser legal, tipo... Ah, você tá num... Pronto, fizesse um jogo Jogos Mortais interativo. Jogos Mortais é a última... Assisti todos os filmes. Só ontem eu assisti a última trilogia. Tipo, eu já tenho assistido até o 7. Até o 6. Ontem eu assisti o 7. O Jigsaw, que é tipo uma continuação. E o próximo que era... Como era o nome? Espiral. Pronto, assisti, terminei ontem a saga Jogos Mortais todas ali. Ah, Leozinho, é bom? O primeiro é bom porque é criativo. Todos os outros filmes são variantes, praticamente, do primeiro. Mas eu também gostei do... O 1 e o 2 é bom. E o Jigsaw. Jigsaw eu achei bastante interessante, porque tem um plotzinho legal. Mas é tudo a mesma coisa. Mas, exemplo, um filme interativo de Jogos Mortais, você é o jogador. Você pode selecionar. Você pode ganhar os jogos ou não. Isso ia ser legal, tá ligado? Isso realmente ia ser legal, mas não tem. Criar discussões com seus amigos ou só ficar levantando teorias mirabolantes, assim como eu fiz em 2018. É tipo um RPG, né? Tipo, tem um cara que cria a história aqui e dá as opções. O que é que você faz? Aí você escolhe, é livre pra fazer o que você quiser. Sim, tem um vídeo meu sobre o Bandersnatch, mas na prática não é bem assim que acontece. As histórias desses filmes costumam ser bem rasas e previsíveis, o investimento nesse tipo de obra é bem baixo, o que reflete no interesse das pessoas, que também é baixo, e no fundo mesmo, filmes interativos são uma receita nítida para o fracasso. Na real, deixa eu reformular. Filmes interativos são o próprio fracasso. Mas calma aí que eu tô me adiantando. Melhor do que só jogar essa opinião na sua cara é provar que ela tá certa. Pronto. Então vem comigo, porque eu vou te mostrar por que os filmes interativos não só são ruins, como eles simplesmente não fazem sentido existir. Boa, então vamos. Quando eu disse lá atrás que o conceito da mídia interativa não era recente, eu não tava brincando não. Em 1954, uma empresa chamada Capital Projector criou o primeiro FMV da história, ou Full Motion Video, que é nada mais nada menos que uma experiência interativa utilizando gravações reais, um sistema de escolhas e, obviamente, uma abordagem cinematográfica. A ideia do autoteste, o jogo da Capital, como diz no próprio cartaz original da época, era ser uma forma revolucionária de te ajudar a aprender a dirigir. Afinal, você poderia ter todas as
instruções básicas sentado em uma sala, em vez de correr o risco de sair com teu carro e bater num poste. Legal. Os full motion videos foram evoluindo ao longo das décadas, até mesmo saindo dessa máxima de precisarem ser gravações reais e realmente fizeram bastante sucesso. Um exemplo bem popular é o Dragon's Lair, que é um FMV lançado em 83, em que você controla um guerreiro que precisa derrotar um grande dragão verde para salvar uma damsela em perigo. A diferença desse jogo é que você não realmente controlava o personagem o tempo todo, e sim você controlava as ações que ele ia fazer, a animação que ele ia ter em seguida. E se por um lado isso era bacana, já que você praticamente estava vendo um filme animado. É tipo aquelas cutscenes de Resident Evil lutando contra o Krause. Oh meu Deus, eu ia falar o meme e esqueci, mas era contra o Wesker. Aí, a faquinha vem, você aperta X quadrado, faz plim. É tipo isso. Por outro lado, isso prejudicava um pouco na própria jogabilidade, já que, como os gráficos eram muito bons, e isso demandava muito esforço, eles tinham que pegar um pouco na mecânica. Então, você só conseguia escolher qual ação o personagem ia fazer em seguida e assistir ele fazendo, em vez de realmente conseguir fazer a animação. É legal, enfim, se você tá achando essas cenas aí familiares, talvez seja porque ele apareceu em Stranger Things como um dos jogos de fliperama principais que os protagonistas gostavam de jogar. Então, além de ser muito bonito, ele ficou bem popular nos últimos tempos. Ele é bem bonito Outro mesmo. jogo de arcade muito popular que utilizava o mesmo conceito foi Who Shoot Johnny Rock, que era um jogo interativo em que você acompanhava uma investigação com uma mulher que alegava que alguém tinha atirado no seu namorado. E era a sua função como detetive descobrir quem era essa pessoa. Tem muito jogo assim atualmente também. Tem um que eu vi a galera falando bem, é um que é da menina desapareceu. Não vou lembrar como é o nome agora. Aí você tem que procurar, tipo, ela era atriz, aí você fica olhando as filmagens pra identificar algumas cenas, tá ligado? Ver se tem pistas e tal, pra descobrir quem matou ela, quem fez ela desaparecer. A viagem desse jogo é que, enquanto você tá tentando colher as pistas e entender as coisas, você também controlava uma mira durante o jogo que te permitia realmente matar pessoas que ficavam invadindo seu escritório e atrapalhando sua investigação. E assim, por mais que pareça muito tosco você vendo agora, e realmente é muito tosco, cara, quando eu era criança isso era muito foda. Porra. Eu gostava, pelo menos. E por último, né, pra não ficar fazendo um vídeo só de recomendação de jogo antigo, eu preciso dar uma menção honrosa pro Phantasmagoria de 95, que marcou muito a minha infância. E por mais que os cenários 3D pré-renderizados possam parecer horríveis hoje em dia, você tem que admitir, sabe, essa estética da personagem nesse mundo, que obviamente não é natural, é estranhamente boa. É um estranho que te fascina, tá ligado? E eu fiquei muito feliz de visitar esse jogo e escrever esse roteiro. É verdade. Eu gosto como a estética, a qualidade do som e a trilha sonora transformam Não, mas se foi feito pra ser desse jeito aí, parece interessante. completamente a vibe desse jogo. Porque se ele fosse refeito atualmente, com a tecnologia atual e sem as limitações da época, eu tenho muita convicção que ele perderia o seu maior triunfo. Exatamente. O fato de ser extremamente esquisito. Mano, que bagulho esquisito. Mas então... Enfim, eu acho que você conseguiu perceber uma coisa em comum com cada exemplo que eu dei. E essa coisa em comum também serve pra qualquer FMV lançado recentemente. Harry Story, Erika ou até o mais novo Immortality. Aí, é isso aí que eu tava falando, ó. Immortality. Eu também queria citar o History, mas eu não lembro o nome também. Todos eles são jogos. Não filmes, não séries, e sim, jogos. Existe um jogo de 2008 chamado Dear Esther. Nesse jogo você não tem nenhum objetivo claro. Você não tem inimigos, não tem puzzles, não tem intrigas e muito menos desafios. Você simplesmente anda por uma ilha abandonada. É vida real, mano? Do Reino Unido, enquanto lê aquelas caixas de texto e vai lentamente entendendo toda a história do local. Isso é o que a gente chama, grosso modo, de jogo narrativo. Claro que existem centenas de jogos narrativos que representam muito mais mecânicas e problemáticas que Dear Esther, mas eu quis propositalmente pegar um jogo assim. Propositalmente pegar um jogo cru. There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit, the revolution and the permanence. Como a sua única função direta como jogador é andar e chegar até o próximo ponto para entender um pouco mais da história, é possível dizer que se o jogo andasse por você, ou seja, se você não precisasse controlar nada, Dear Esther se tornaria um filme, uma experiência narrativa não interativa. Tanto que, por conta disso, muita gente não conseguiu aproveitar e nem gostar do jogo, já que para eles, um dos pontos negativos é que a única coisa que você faz no jogo é andar
e ouvir uma Faz sentido. história. E é engraçado porque as pessoas realmente parecem não gostar muito desse gênero de Walking Simulator. E você sabe muito bem do jogo que eu tô falando. Eu não gosto, não. Jogar uma bosta. Enfim, o motivo pelo qual muitas pessoas não gostaram de The Esther é o mesmo motivo pelo qual eu e muitas... Eu gosto de andar sem ouvir história. Exemplo, Skyrim. Skyrim você não ficava ouvindo história enquanto andava. Andava assim quando você andava com companhia, tá ligado? Ele ia contando a historinha ali, você ia andando até o objeto, isso era legal. Outras pessoas não gostam de filmes interativos, que é algo que eu carinhosamente apelidei de expectativa de mídia. A expectativa de mídia é aquela situação em que você não tem certeza do que esperar de uma obra, afinal, tudo pode acontecer, é uma obra artística, mas você tem certeza do que não esperar dessa obra. Por exemplo, se você está ouvindo uma música, você sabe que o seu artista não vai parar de cantar do nada para começar um podcast sobre agronegócio. Assim como você não espera que em um jogo, onde se pressupõe movimentação e liberdade interativa, a sua maior participação vai ser andar. É foda, né, Barão? A expectativa da maioria das pessoas, um jogo precisa ser de muito ação, mais interativo. Claro. Você precisa poder atirar, se esconder, craftar itens, mudar a sua história. Bom, o Far Cry, a história do Far Cry é uma bosta, mas eu gosto de jogar porque eu gosto de atirar no povo no joguinho, é muito bom, mano. Far Cry, eu gosto muito da questão da... Far Cry é muito legal. Os tiros, tá ligado? A trocação ali. É muito legal. Mas o jogo é meio uma bosta. É só a história que muda. Mas, exemplo, o 5. Eu zerei o 5 recentemente. O 5 é muito. É o 5 ou o 6? 3, 4. É o 5. Joguei o 5. Vou zerar o 6 nas minhas próximas férias. Ele é muito bom. Tem a pegada da religião lá e tal. É muito interessante. Etc. E por fim, você não espera que em um filme, onde se pressupõe uma obra não interativa e linear, ter que parar tudo para escolher o que o protagonista vai ou não vai fazer em seguida. Ter que quebrar sua própria imersão como espectador para decidir o que vai acontecer na história. E assim, se eu quero ouvir um podcast sobre agronegócio, eu, sei lá, ligo no programa do Primo Rico e não numa música do Péricles. Assim como se eu quiser ter algum senso de interatividade, eu jogo um jogo e não vejo um filme. Sacou? Não é sobre a obra ser ruim ou não, por mais que a maioria seja, é muito mais sobre expectativas e desejos impostos naquela obra. E quando a gente tá falando do público da Netflix, eu tenho bons motivos para acreditar que a expectativa deles não é jogar joguinhos narrativos no meio do seu filme. Você pode gostar, eu posso gostar, mas a grande maioria não tem saco pra isso. Mano, mas tem aquela questão de só ter lá pra quem gosta, tá ligado? É que nem jogo. Tem jogo de terror e tem gente que não gosta de jogo de terror. É obrigado a jogar? Não, aí tá lá, né? Mas pelo menos tá lá, mano, pra quem quiser. Mas falando em qualidade, eu queria puxar um segundo ponto do porquê que os filmes interativos estão fadados ao fracasso, que é o roteiro. Por trás de uma boa história sempre tem muita técnica envolvida. Sim, você tem provavelmente que já ter. ouviu falar do arquétipo da jornada do herói e de como uma história precisa Eu gosto muito de jogo que tem plot twist. Filme, tá ligado? Os filmes que tem plot twist é muito foda. ter seus núcleos bem resolvidos. Precisa apresentar bem os personagens, criar uma tensão, gerar o clímax e ter um desfecho bacana. Se durar muito, fica chato. Se durar pouco, incompleto. E se normalmente já é muito difícil criar uma boa história linear, e tem muito filme por aí que pisa bem nessa bola, imagina criar uma história boa e muito ramificada, com não só um início, meio e fim, como os roteiristas normalmente fazem, mas sim várias ramificações em todos os momentos então, da né? história. Porque toda vez que você der duas opções pra pessoa que tá vendo, você divide a sua história em 2. Então, mais 2 opções você divide em 4, mais 2 você divide em 8, em 16 e você entendeu. Dá a possibilidade de escolha pro espectador, faz o seu roteiro ficar extremamente mais complexo. Exatamente. E quanto mais complexo o seu roteiro fica, mais difícil fazer esse amontoado de informações ter algum sentido. E assim, se em jogos a gente aceita que muitas vezes uma escolha de diálogo diferente vai no máximo acrescentar uma linha de fala e depois volta para a história principal, em um filme isso não faz sentido. Porque se você vai se dar o trabalho de fazer uma obra interativa para só adicionar umas 3 ou 4 linhas de diálogo diferentes, que não vão alterar em nada no final, então por que tu tá tendo esse trabalho? É algo tão fútil e pequeno que não vale a experiência da pessoa, e muito menos o esforço do criador. E como tem que impactar o final, pô. os roteiros acabam sendo mais simples para conseguirem simplesmente existir, já que escrever 16 caminhos diferentes para cada 4 opções do jogador faria o filme ser quase infinito, faz com que cada opção do próprio jogador tenha menos importância. Porque Você prefere comer isso aqui ou isso aqui? Só por gosto mesmo. ou
escritor é um gênio e realmente conseguiu escrever dezenas de caminhos únicos e muito bons, ou é tudo medíocre. E se tudo for medíocre, o final vai ser sempre mais ou menos, tirando, sei lá, qualquer vontade de você querer mergulhar nessa história. Afinal, uma coisa que a gente tem que admitir é que esses filmes normalmente são muito longos, que pra você ver todos os finais e pegar todos os caminhos, lá se vai umas 4, 5 horas de experiência. E se for ruim, pra que eu vou gastar 5 horas da minha vida nisso, tá ligado? Pois é, né? Não existe motivo pra você me desistir. Se um filme é ruim, eu nunca mais pego nele. Não existe motivo pra filmes interativos existirem, porque ou ela se assume inteiramente como um jogo, tipo a série do Trivia Quest ou do Cachorro Fugindo, e assim não precisa ter um O Trivia Quest é muito ruim. roteiro bom e nem engana a expectativa de ninguém, ou ela tenta realmente ser uma obra cinematográfica e falha. E é até mesmo por isso que você não vê obras sérias sendo feitas nesse formato, porque simplesmente não vale a pena. Não existe investimento, não existe capacidade de criar uma boa história pela complexidade de se fazer um roteiro nesses moldes. Pois é, e o outro lá, que era o Bandersnatch, eu falei, é Black Mirror. Black Mirror tem... A galera é muito inovadora, tá ligado? Eles trazem umas histórias que você fica, mano... Porra é essa? E, terceiro, não existe público. Porque todo mundo que poderia gostar de qualquer uma dessas histórias não tá na Netflix, e sim na Steam. Afinal, essa bomba, querendo ou não, ainda é um jogo. Essa é a página do IMDb de Minecraft Story Mode da Telltale. A nota dele é 6.5. Essa é a página do IMDb de Minecraft Story Mode da Telltale na Netflix. Caralho, 2.8. 5.8. Ah tá, era 2. Sabe o que é que muda nesses dois aí? Então, nada. Os dois são a mesma coisa em locais diferentes. O mercado de full motion videos ele já é bem grande. O Immortality, como eu disse, ele foi indicado para melhor direção, melhor atuação e melhor narrativa do ano passado. Aí, ó. O jogo é muito bom, justamente porque ele foi julgado e criado como um jogo. Agora, se lançasse o mesmo Immortality na Netflix, tratando ele como Vou jogar esse jogo aí uma vez, mano. um filme, eu posso apostar com você que ele não concorreria ao Oscar, porque são mídias diferentes, e mídias diferentes são vistas de formas diferentes pelas pessoas que consomem. Esse filme é bom. E pelas pessoas que criticam que consomem. Então assim, eu queria terminar esse ensaio dizendo com todas as palavras que eu adoro esses jogos interativos. Não me entenda mal. Harry Story, por exemplo, foi o primeiro contato mais a fundo nesse gênero. A Story eu nunca vi, não. E eu me apaixonei. Dava uma imersão muito grande Eu tenho vontade de jogar, mas não vi, não. em resolver um mistério quando você via um cenário humano naquilo. Fazia tudo parecer mais sério, já que a pessoa em suposto perigo era uma pessoa real, e não um modelo 3D dublado. Outra boa experiência que eu tive foi Late Shift, que por mais que o roteiro não seja lá grandes coisas, a fluidez da história e ver o que foi feito com tão pouco me fez apreciar muito a experiência. E alguns finais são realmente bem interessantes, né? Sem querer dar muito spoiler por aqui. E como eu disse lá no início, o problema principal dos filmes interativos não é a qualidade, muito menos o investimento, e sim a mídia, A história. e sim a expectativa das pessoas. Filmes e o cinema no geral não foram feitos para ter esse tipo de interação. Uma coisa que pode ser feita é brincar com a ordem dos acontecimentos, como é feito brilhantemente em Memento, ou simplesmente escrever uma boa história que subverta positivamente todas as suas expectativas. Eu ainda não concordo com Tropia, mano. Pra mim, o que deixa essas porra ruim é porque a história é rasa demais. Só. Agora, se a sua ideia é realmente quebrar essa linearidade, então bem-vindo ao mundo dos jogos. Bem-vindo à mídia que foi justamente feita pra isso. Eu não vou mentir que eu me senti chutando um cachorro morto nesse vídeo, sabe? Ninguém realmente liga pra esse assunto e eu nunca vi ninguém alegar que é fã de filmes interativos. De jogos sim, mas de filme ninguém liga. É verdade. Assim, eu espero que tenha dado pra entender o ponto da crítica. Espero que tenha dado pra entender por que eu não gosto desse tipo de mídia. É, com Eu tô fazendo razão. um vídeo bem grande, de mais de 30 minutos. Eu queria saber se vocês queriam que eu soltasse ele ainda nesse mês, ou se eu Ah, eu vi esse vídeo dele. posso procrastinar um pouco mais e só soltar ele em fevereiro. Então É de um jogo aí bizarro que eles gostam pra caralho. eu vou deixar aqui uma meta de 35 mil likes pra esse vídeo. Se bater essa meta rapidinho, eu paro de ficar vendo filme ruim do Adam Sandler e adianto pra vocês. Senão, eu continuo. No mais é isso, gente. Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, que a fofo. É isso. Esse aqui a gente já viu, rapaziada. Da caneta dos jogos mobile. Pra quem quiser ver, eu vou deixar aqui em cima aqui, beleza? E aqui embaixo eu vou deixar um vídeo do meu canal. É isso aí. Tamo junto. Lindos.